Está no ar o seu podcast Monetizando Conhecimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Monetizando Conhecimento. Aqui você vai aprender como criar e vender seu curso digital em menos de 30 dias. Eu sou Emi Obara, mentora, estrategista digital e... Eu sou Isabelle Farina, também mentora e estrategista digital. E hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast Monetizando Conhecimento, onde trazemos convidados incríveis e que possuem um conhecimento extraordinário. E hoje não poderia ser diferente, né, Amy? Temos uma convidada aqui muito especial. Muito especial. Conhecidíssima pela sua criatividade, bom gosto e que faz projetos incríveis, deixando ambientes felizes utilizando a sua criatividade. E a nossa convidada especial é a Gabriela Simon. Olá! Seja muito bem-vinda, Gabriela. Que legal! E Gabi, conta pra gente como começou a sua relação com a arquitetura. Como que você decidiu que você queria ser arquiteta? Então, é uma coisa muito interessante, porque desde criança eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Então, eu sempre gostei desse lado artístico. E acredito que a arquitetura, ela entrou para mim nesse estilo mesmo de criação. Então, eu comecei a buscar algo que fazia sentido para mim. Que fazia sentido para que eu trabalhasse com alguma coisa que eu amo. E a arquitetura, ela encaixou totalmente. Então, eu comecei a fazer o curso e realmente ver que era aquilo que eu queria. Nos estágios, então, eu comecei a fazer estágios, atuar na área, ver o dia a dia de um arquiteto, ver o dia a dia de um escritório. Então, eu falei, caramba, eu quero ter o meu escritório, eu também quero ser uma arquiteta, eu também quero trazer isso para as pessoas com a minha criatividade, com a minha visão do que é arquitetura, porque, para mim, a arquitetura é muito mais do que fazer uma casa, capa de revista. Porque isso a gente tem de monte, né? É realmente entender o cliente, é realmente fazer com que ele se sinta... Porque eu acho que, assim, existe duas coisas diferentes, entre morar e lar, né? Você estar no seu lar é você estar no aconchego. Então, a minha missão, o que eu vejo da arquitetura, o porquê eu continuo escolhendo arquitetura todos os dias, é para isso mesmo, é para poder levar esse lar para as pessoas. Que legal, que legal. E teve alguma coisa, assim, algum projeto ou algum cliente seu que marcou muito, Gabi, no sentido de chegar, realizar aquele projeto e você até chorar, se emocionar ao vê-lo? Olha, o primeiro projeto que eu fiz de casa, que foi muito especial, assim, porque eu havia feito projetos pequenos, né? Uma varanda gourmet, uma sala comercial, enfim. Mas um dia eu peguei um projeto que foi minha primeira casa que eu fiz inteira de interiores. Foi uma cliente lá de Manduri, que eu sou de Manduri, né? Até acabei nem comentando sobre isso. Eu vim para estudar, mas eu não sou de Bauru. Eu fiz essa primeira casa. E assim, eu fiz aquele projeto maravilhoso, idealizei tudo e a cliente executou exatamente do jeito que eu fiz, assim, não tinha... Até o vaso de flor ela colocou. E eu tava, assim, não tinha nem um ano de formada. Então, foi, assim, tão prazeroso eu chegar no espaço e ela confiar no meu trabalho. Ela falou, não, exatamente o que você colocou, eu confio. Então, acho que, pra mim, um projeto que marcou... Claro, todos são muito especiais, todos me marcam por cada coisa. Tem projeto que é específico, que nem eu fiz uma vez uma casa de um... A gente tinha feito um quartinho que ele era... um quartinho para uma criança autista. Então, a gente fez todo um estudo de como que funcionaria, né? Como que era legal para ele se desenvolver no quartinho. Então, por isso que eu falo, cada projeto é muito especial. Mas esse primeiro, né? Essa primeira reforma me marcou muito por conta dessa confiança que ela tinha em mim. Que eu falei que nem eu tinha tanta confiança, porque eu tinha acabado de me formar, né? Nem eu tinha confiança em mim tanto. E ela teve, ela, assim, colocou o crédito em mim e a gente executou esse projeto. Porque às vezes dá eu acho que para a pessoa que ela é arquiteta, que ela é designer, a sensação é muito estranha quando você realiza o projeto, entrega, e a pessoa vai lá e executa totalmente diferente. É triste. Você acaba falando, verdade. Um vaso verde, era um vaso rosa, era verdade, um vaso marrom. Uma sensação estranha. Estranha, né? E quando você realmente... Eu falo que é legal, quando você pega o projeto em 3D e vai lá e fala, caramba, tá igualzinho, né? Então é muito gratificante. Claro que obra, a gente sabe que tem muitas, né, coisas que acontecem que acaba tendo que modificar uma coisa ou outra, principalmente reformas, né? Mas quando a gente pega e vê que foi feito exatamente o que planejou, como a gente planejou, eu falo que não tem dinheiro que pague. Tem uma amiga minha que ela é designer e ela fala assim, a maioria das pessoas que começam, né, a trabalhar com designer, ela não
ouve o cliente. Então, ela Sim. vai lá e ela realiza e entrega. Uhum. Enquanto o segredo é muito simples. É. Aí o segredo é você ouvir o que o seu cliente deseja Sim, e você entregar o que ele deseja, não o que o profissional acha. sim, Você exatamente. concorda com isso? É, o que eu falo pra você também, o que eu falei pra vocês da questão da capa de revista, né? Aham. Porque muitas vezes a gente, como arquiteto, tem o nosso, eu quero colocar isso porque tá na moda. Aí, nossa, meu sonho de arquiteto é usar uma pedra X. Então, mas não sou eu que vou morar ali, né? É meu cliente. Aham. Então, eu sempre busco isso, entender. A gente faz o briefing, né? Que eu falo que é muito importante. O briefing é uma das coisas mais importantes de um projeto. É aquele comecinho. É realmente perguntar. Tem uma pergunta que eu faço no meu briefing, é assim, por favor, me descreva como é entrar na sua casa. Então, assim, como que você quer chegar na sua casa, o que você quer ver primeiro? Então, eu peço para ele escrever um textinho, uma história para mim. Realmente, olha, eu quero abrir a minha casa, sentir um cheirinho do paisagismo, abrir e ver aquele vidro enorme. Então, eu falo, descreva o seu sonho de abrir a porta da sua casa. Então, eu acho que o briefing, ele é uma das primeiras coisas importantes que eu trago ali no projeto. Eu acho que só de ouvir você falar nesses primeiros minutos, eu já vi um grande diferencial em você. Que é o diferencial da sensibilidade. É você ter uma sensibilidade do que realmente o seu cliente precisa sentir e entregar esse sentimento para ele. Não é só sobre ter uma casa bonita, um lugar bonito, mas ter algo que seu cliente entre e se sinta em casa, se sinta no lar. E essa sensibilidade que você tem com o seu cliente, com seus clientes, fica muito claro quando você fala, né? Eu comecei no início desse ano fazer uma pós-graduação em neurociência e comportamento humano. Olha que legal. Porque, assim, eu acho que muito mais do que você precisa entender quem que vai usar o espaço, são as pessoas, né? Então, você entender o comportamento, como ela reage, eu falo, as cores, tudo, iluminação é uma coisa que influencia muito. Então, você entender como que as pessoas reagem no espaço é muito importante para que você seja mais assertivo ainda nos projetos, né? Então, tá sendo bem legal esse curso de neurociência. Na nossa área, existe uma matéria que chama neuroarquitetura, que ela também estuda, a neuroarquitetura, ela estuda como a neurociência, né, o ser humano, ele se comporta nos ambientes, né? Mas eu quis entrar um pouquinho mais a fundo, né? Não só relacionado à arquitetura, mas para trazer mesmo essa questão da sensibilidade que você falou, né? Você colocou em uma palavra bem clara para exemplificar. Muito legal. E qual que é a sua parte preferida do projeto? Aquele momento que quando chega você fica assim, meu Deus, tá acontecendo, vai ficar muito incrível isso. Aconteceu isso hoje, quando começa a limpeza pós-obra. É uma delícia a limpeza pós-obra. Você começa assim, porque quando tá em obra, eu falo assim, até é muito claro que a hora que termina, né, outra situação, mas a hora que começa a limpeza pós-obra, que você começa a ver os acabamentos lindos, tudo organizadinho, sem aquele monte de coisa de obra. A hora que hoje eu entrei nessa casa, até antes de vir aqui conversar com vocês, eu falei, gente, que delícia, aquele cheirinho de limpeza, de começar tudo a ficar organizado, de você ver os materiais tomando forma, realçando, né? Então, eu acho que é uma das sensações mais incríveis, é você começar a ver aquilo tomando forma. É a sensação da confeiteira que tá colocando a cereja no bolo. Isso, exatamente. Às vezes falta uma porta, falta um sofá ali, mas essa sensação de você já ver o acabamento, né? Então, assim, eu tenho muito foco em interiores, né? Faço muita arquitetura também, mas tenho bastante foco em interiores. Então, eu falo que o interiores, ele é essa cerejinha do bolo. Total. E é muito legal. Hoje mesmo eu falei, caramba, né? E aquele vidro enorme. Eu cheguei e falei, nossa. Falei, cara, meus clientes vão ficar muito felizes aqui. Limpíssimo, sem nenhuma marca de dedo. Tem uma mãozinha na parede, assim, suja. Eu falei, caramba, que delícia. E assim, eu peço, é engraçado, que todas as obras que eu entro, eu falo assim, meu Deus, abençoe muito essa família, que eles sejam muito felizes nesse espaço. Porque eu participei desse sonho, eu sei o quanto é difícil, né? Muitas vezes você construir uma casa, você fazer interiores, né? Então eu falei assim, meu Deus, sempre abençoe essa casa, essa família, para que traga amor pra eles, né? Então, hoje eu entrei e falei com esse sentimento de gratidão na casa. Que legal, que legal. Então, você vê, não é só o trabalho, né? Mas é uma parte de você que fica ali. Sim. Isso é muito interessante. É um filho. É um filho. É um filho, verdade. Ele fala assim, entreguei meu filho. Ô, Gabi, e se você olhasse, assim, todo o seu percurso, são quantos anos de profissão? Olha, eu terminei a faculdade em 2015, final de 2015, 10 9 anos. Quase 10 10 anos, Nesses 10 anos, se eu falar assim, Gabi, o que você acha que você é especialista, assim, que você
faria de olhos fechados, que você sente que você domina aquela área, o que que seria? Eu acho que é realmente entender e querer fazer os projetos relacionados para pessoas e não projetos, enfim, né? Como eu falei, projetos assim, é só para ficar bonito. Eu tenho muito essa questão humana, eu gosto muito de ser humana e me conectar. Então, eu acho que o meu diferencial é esse, de querer realmente. Eu gosto de estar perto, eu gosto de acompanhar a obra, eu gosto de ligar para o cliente de vídeo, eu gosto de conversar. Eu não gosto desse relacionamento muito distante. Eu gosto desse relacionamento próximo. Então, eu acho que com esses anos atuando na área, eu vejo que eu sou muito assim. Eu sou muito esse calor humano de reunião, de ir em loja, escolher acabamento, de realmente viver. Eu falo, a gente realmente vive o sonho. A gente vive o sonho com o cliente. Tá, então acho que tudo isso vem também por causa que você tem uma boa comunicação, né? Porque eu conheço muitos Sim. arquitetos que eles não gostam muito de conversar, Eu que eles são mais dentro de escritório, que eles são mais executores. Uhum. E pela conversa que a gente tá tendo aqui, a gente sente que você é uma comunicadora nata, Sim, né? Então acho que isso facilita muito quando você tem esse lado criativo, junto com essa outra parte de comunicação. comunicação, Total. sim. Ô, Gabi, e olhando hoje pro mercado, são 10 anos de profissão ali quase, né? Eu tenho certeza que alguma coisa que você enxerga neste mercado, você vê como uma pendência, e você pensa assim, cara, se isso fosse diferente, seria muito melhor. Você consegue enxergar alguma coisa assim? Olha, eu acho que assim, na nossa área, eu vejo que não é. Eu conversando com colegas da área, né? A gente vê a falta, talvez, de organização e processos no nosso trabalho. É uma coisa muito. Que eu vejo conversando com os colegas arquitetos. Que, por exemplo, na faculdade, a gente sai sem aquela. Como organizar, como montar Sem a gestão, escritório, né? sem a gestão. Então, com esses 10 anos, eu aprendi na marra, penando aí, fazendo cursos, e pega de um curso ali, pega de outro curso ali, para montar o que eu hoje tenho, meus processos, meus projetos. Então, eu vejo que falta um pouco isso, de uma organização, por exemplo, olha, gente, não tem uma receita de bolo, infelizmente não tem, né? Não é infelizmente, felizmente, porque daí cada um constrói o seu, né? Mas a gente não tem um padrão a ser seguido, então eu acho que falta um pouco isso, e não conversando, né? Não só minha opinião, mas como outros arquitetos também. Eu vejo que a gente tem muito esse lado artista, Sim. e falta um pouco esse lado mais, às vezes, racional ou mais empresarial. Então, eu acho que isso no mercado, eu vejo um déficit muito grande na nossa área. Porque, assim, não existe não existe um curso, não existe uma pessoa, alguém que fique falando pra você, ó, faça isso, faça aquilo, ou te mostre na prática, né? Aquilo. Então, eu acho que falta prática. Então, vai saindo da faculdade, já começa fazendo e não tem uma organização em si. E principalmente para quem está começando, né? Sim, exatamente. Que são esses novos estudantes, estudantes que estão se formando e tudo mais, né? Ô, Gabi, e essa falta, essa pendência no mercado, quais problemas elas geram? E já aconteceu com você antes de você ter esse processo bem definido? Quais problemas você enfrentou ou você vê que seus colegas enfrentam por não ter o processo de gestão bem definido? Olha, eu vejo uma reclamação muito grande dos próprios clientes. Por exemplo, eu já tive clientes que chegaram para mim, eu já tive experiência com o arquiteto. Meu Deus do céu, foi horrível. Porque o arquiteto falava que ia entregar e não entregava. Porque o arquiteto não cumpria prazo, que a gente tem um sério problema. Porque eu vou combinar com vocês uma coisa. Criatividade, às vezes, você não consegue na hora. Né? Então, eu vou criar um projeto, às vezes eu não tô com aquele momento criativo. Não, Então, tem disso também? Claro, por exemplo, eu preciso criar igual uma design. sala. Eu não entreguei hoje, eu vou entregar só semana que vem. Então, mas por quê? Porque às vezes na hora do seu processo criativo, você não tá ali naquele momento, você, sei lá, tá passando por alguma coisa e você lida 100% com a sua emoção, não é? Tudo influencia, né? Igual a gente em marketing digital. Chega na hora de escrever um roteiro, tem que ter total criatividade pra saber os pontos, os alinhamentos, tudo certinho. Se você acontecer qualquer coisa que desalinhou sua linha de criatividade ali, ele trava. Exatamente. E eu vejo isso, que o cliente tem essa reclamação de... Então, eu vejo que é um problema constante, né? Enfim, da gente conseguir trazer isso como uma solução. É claro que não tem como ser uma coisa 100% correta, porque alguma coisa ou outra a gente tem que ir adaptando, né? Sim. Então, eu vejo que é uma das coisas que tem bastante reclamação na nossa área. Essa parte de, de prazo, ou demorar, ou ter aquele ego de, não, você tem que executar do jeito que eu fiz. Se não fez, não vai ser executado. Então, tem muito essas coisas que eu vejo na nossa área. Legal. Ô, Gabi, e se você conseguir
conseguisse esse conhecimento que você tem, que você mostrou, que você domina já essa parte de gestão, de prazos, estudou muito para isso no decorrer desses anos. Uhum. Já pensou se você reunisse tudo isso dentro de algo, tipo, dentro do seu conhecimento mesmo, compilasse isso para entregar para os outros arquitetos? Você já pensou como que isso iria impactar a vida deles? É muito interessante porque eu venho pensando muito sobre isso, tá? Eu venho trazendo isso pela uma dificuldade que eu vejo na área, eu venho trazendo muito isso de, poxa, e se eu mostrasse o dia a dia do arquiteto mesmo? Não tentasse só mostrar as coisas legais que acontecem, mas mostrar mesmo como que funciona, como que você trata um cliente, como que é a reunião. Por exemplo, quando eu saí, eu tinha medo de fazer reunião com o cliente. Eu tinha medo. O cliente chegava lá e eu ficava desesperada. Mas o que eu vou perguntar? Como Ainda que mais vai quando ser? você lida com um pessoal de uma classe social um pouco mais... Sim. Ou pessoas mais velhas que eu. Porque, por exemplo, tem a Ah. questão da credibilidade. Poxa, eu tenho 30 anos. 31, calma, que eu tô fazendo 31, eu vou ser 32 esse ano. A questão da sua idade, tipo, nossa, o que essa menina tá falando? Tipo, quando eu terminei a faculdade, eu tinha 23 anos. Então, você imagina chegar numa obra ou atender um cliente. Então, tinha O isso. senhor tem 70 É, anos. mas assim, o que essa menina tá falando? Então, eu vejo essa dificuldade de como lidar, né? Fazer uma reunião. Que perguntas que eu vou fazer? O que é importante? Então, nesses anos, eu fui criando esse meu briefing, fui criando as minhas estratégias para fazer uma reunião. Então, eu acho que seria muito interessante mostrar para os recém-formados como que é essa criação, como que faz uma reunião, coisa simples, né? Porque a gente acha que nossa, curso é um bicho de 7 cabeças que você vai aprender, não é? Total. Não é o dia a dia, né? É o dia a dia. E você resolveria muitos problemas, né? Não só a falta de gestão, mas um arquiteto que tem ali os processos bem definidos, uma boa gestão, ele fideliza cliente, Uhum. ele não se estressa com relação a prazos, ele consegue entregar um trabalho melhor, mais bem feito. Porque você concorda comigo, tudo que a gente faz sob pressão, às vezes na correria, sempre acaba ficando alguma coisa para trás. Sim. Um mínimo, um detalhinho, às vezes, seja uma flor no vaso do cliente quando ele receber a casa, um aroma no ambiente quando o cliente abrir e tem um contato com a casa pela primeira vez. Tudo isso influencia na experiência que ele gera para o cliente. E se você tiver esse passo a passo, bem detalhado, né, do que ele precisa fazer, talvez, às vezes até um checklist Isso, de processo. exatamente, é importantíssimo. Ele melhora muito a experiência dele. É. E quando você melhora a experiência do seu cliente, você consegue até aumentar seu ticket, seu faturamento. Exatamente. Eu acho que é importantíssimo você ter essas coisas. E são simples, né? São pequenas. Só que às vezes tem coisas que são tão complexas que a gente não consegue, talvez, organizar, né? No dia a dia, na correria. Ou, por exemplo, mesmo explicar. Uma coisa muito simples. É explicar para o cliente prazo. Você tem que falar, olha, é daqui 20 dias. Se eu precisar, eu vou te mandando mensagem e tal. Daí dá 15 dias o cliente já questiona, viu? Tá pronto o projeto? Não, ainda a gente tá em finalização. Então, também saber, eu falo se impor pro cliente, ó, o prazo é esse. A gente às vezes não consegue se impor. Sim. Eu via que era uma dificuldade muito grande minha. De tipo, o cliente falar assim pra mim, ai, Gabi, eu preciso pra semana que vem. Eu fazia de tudo. Eu trabalhava até de madrugada, eu falei, preciso entregar. É claro que há casos e casos. Por exemplo, um projeto comercial, ele demanda que você Mais faça... velocidade. Exatamente. Então, a gente tem as prioridades. Mas um residencial, às vezes, nem tanto. Então, a gente se posicionar é muito difícil quando você é recém-formado. Você acaba querendo pegar tudo e não se posiciona em pequenas coisas, né? Que isso pode... enfim, pode causar vários transtornos mais pra frente pra você. Total. Exato. E você percebeu que, por exemplo, tudo isso que você acabou de falar agora, que você domina, que você tem um conhecimento, que você aprendeu, que você se dedicou muito para estudar. E fora isso, são 10 anos, quase 10 anos de muita prática, né? Muita, a gente pode falar, mão na obra, literalmente. Literalmente. E tudo isso custa muito, né? Para você chegar nesse nível de conhecimento e nesse nível de aprendizagem, é um valor enorme que você investiu ali, tá? Sim. Você já parou para pensar que tudo isso poderia ser empacotado num formato que você poderia vender uma consultoria ou você poderia vender uma mentoria para as pessoas que estão começando no mercado? Você já chegou a pensar nisso? Eu venho pensando, na verdade, sobre isso, porque eu acho que isso facilitaria muitos processos que eu tive de problemas, eu poderia ajudar outras pessoas. Ontem mesmo, dando uma palestra na faculdade, eu percebi a dificuldade que eles têm de processos, de coisas para se desenvolver. Então, eu acho que sim, seria muito legal, importante ter
enfim, trazer essa experiência que eu tenho de, né, quase 10 anos e talvez montar uma mentoria ou, enfim, workshops, alguma coisa. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito eu falo bem a realidade. Eu não Sim, consigo maquiar uma coisa que realmente não é. Então, se tiver alguma coisa que eu falar, olha, realmente acontece assim, eu não vou maquiar só pra deixar aquilo bonito. Então, eu Isso. acho que se eu fosse um dia transformar isso em um curso, em uma mentoria, eu seria realmente, falaria a verdade, mostraria como é o dia a dia, como acontece, para deixar mais leve para quem iria consumir esse produto em si. Com certeza. E eu vi ali que o seu Instagram ele já é bonito, ele já é harmônico, você tem o dom pra isso. Tá? E você, esse pensamento de você criar um curso online, de ter essa mentoria sua, esse produto seu online, ele já vem tomando forma? Como que tá o processo disso? Olha, eu sempre gostei muito da rede social. Eu acho que ela é a gente, todo mundo, todo profissional tem que ter a rede social para expor Sim. o seu produto e o seu trabalho, na verdade, o produto. E eu venho pensando nisso para realmente trazer todo esse conteúdo, né? Eu me perdi na pergunta dela. No seu Instagram. Você falou que você já tinha pensado, né? Ah, sim, sim, eu E venho, que na passo verdade. que você tá? Que processo você tá de tudo isso? Primeiro eu falo assim, já tá um processo um tempo, porque eu tô estudando como que eu iria fazer isso, né? O que eu faria? Se eu faria um curso, se eu faria uma mentoria, ou se eu faria workshops, como que eu entregaria esse conteúdo que eu tenho? Uhum. De uma forma completa, ou, por exemplo, por etapas. Por exemplo, como fazer o seu briefing, como lidar com clientes. Então, ainda eu estou estruturando como que eu entregaria isso para um recém-formado, né? Até para um estudante que está no final do curso. Então, eu venho estruturando, assim, eu acho que eu ainda não comecei a expor muito isso na minha rede social, porque acredito que a minha rede social ela é muito focada no meu cliente final. Sim. Mas eu faço algumas dicas, trago algumas dicas enfim, de arquitetura, ou até mesmo, esses dias eu falei um pouquinho sobre briefing, como fazer um briefing, porque eu quero entrar. Eu ainda acredito que eu não estruturei certinho, mas eu já venho num processo de gravando alguns vídeos e pensando nesse produto que seria toda essa minha experiência para poder passar para as pessoas. Exatamente, empacotadinha num formato que você entrega e as pessoas pagam e aprendem isso com você. Uhum. Então, aqui, a gente tem uma mentoria que é Monetizando Conhecimento, que você pode estar aprendendo desde como se posicionar no digital, né? Porque, na verdade, você não vai ser só uma arquiteta, você vai ser uma mentora. E a partir desse momento, você começa a criar o que a gente chama de método. Né? Porque foi o que você falou assim, eu tenho uma dificuldade de saber por onde eu começo ali. Será que eu entrego isso para o meu futuro aluno? Será que eu ensino isso ou ensino desse formato? Como que eu faço tudo isso? E para isso, você tem uma metodologia. A gente cria com você junto como que você pode entregar desde o começo até o final para esse aluno ter um resultado. Né? Então, assim, quando você está falando desse conhecimento que você tem, imagina que tem muita gente precisando desse conhecimento de um formato rápido. Ele não vai ter 10 anos da vida dele, como você teve para ensinar. E aí você vem com esse conhecimento e empacota todo ele, como se fosse peneirar ali, peneirou e pegou só exatamente o que essa pessoa precisa. Então tem muita gente querendo pagar para você para economizar tempo, dinheiro e também bater a cabeça. Né? Porque o que custa nessa vida é bater a cabeça. Exatamente. Então, assim que funciona. E eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes a gente não vê o potencial que temos para passar, não é? Então, eu acredito 90%. Uma questão eu falo que, né, do perfeccionismo, tipo, eu acho que eu ainda não tô pronta. Mas, assim, eu vendo e, né, conversando, inclusive com vocês, conversando com o Kleber, enfim. Falando, caramba, você tem muita coisa pra passar. Então, eu falo, mas como que eu vou passar? Eu não sei por onde começar. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai estruturando. Isso, por isso que cada profissional tem uma coisa. Igual nós somos estrategistas digitais e a gente é um profissional da área que, imagina assim, tem milhões de profissões, né? A nossa profissão é aquela que a gente chega, ouve o conhecimento que a pessoa tem, o profissional, e a gente consegue enxergar como que isso pode ser transformado numa mentoria ou num curso que no público final ele vai ter um resultado incrível. Entendeu? Não é só sobre ter o conhecimento, mas sobre saber organizar ele. Por exemplo, eu tenho um conhecimento aqui. Às vezes a pessoa acha que só porque eu tenho esse conhecimento, eu vou começar a fazer vídeo na internet e as pessoas vão assistir e vão gostar. Não é assim. Exatamente. Porque às vezes o que você... O maior erro, né, isso? É o maior erro É o maior erro das pessoas. Exatamente. Porque você tá falando o que você quer
falar, o que você quer ensinar. E não, você não tá pensando estrategicamente em falar o que o seu público quer ouvir de você. Então, antes mesmo de você estruturar o curso, de você fazer tudo, gravar tudo, sair postando vídeo, você tem que sentar e olhar de maneira estratégica. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer. Eu falo quase todo podcast pros entrevistados fazerem. Você vai pegar uma pessoa, então suponhamos que o seu público seja feminino, exemplo. Você vai pegar a imagem de uma mulher no Google e vai dar um nome pra ela. Essa é a Maria. A Maria, ela é arquiteta. Qual que é a média de idade da Maria? Ela é de 30 a 45 anos. Quais são as maiores dores que a Maria tem aqui que eu posso ajudar ela? Ela não consegue cumprir prazo. Vocês colocaram no lugar dela? Exatamente. Não, você vai olhar pra ela e falar assim, a Maria é meu cliente ideal. Ah, entendi. A Maria é meu cliente ideal, tá. Quais problemas a Maria tem? Quais desejos ela tem? Quais objeções ela pode surgir na cabeça dela quando eu falar pra ela que ela precisa criar um sistema de gestão como arquiteta? Tá. E a partir disso, desse raio, é um raio-x mesmo, que você olha para as pessoas e faz um raio-x dela. Toda vez que você for criar um conteúdo, ou criar a sua mentoria, ou criar processos dentro da sua entrega, você vai olhar pra Maria e fala assim, a Maria precisa disso? Entendi. A Maria quer ouvir isso? Esse é um problema que a Maria tem e eu posso solucionar esse problema? É, porque muitas vezes a gente posta vídeos, faz vídeos, mas você não sabe se aquilo tá sendo realmente bom pra alguém, né? Às vezes você só coloca lá, eu vou falar sobre isso, mas tá levando, tá agregando pras pessoas? Isso a gente Não chama sei. de criação de audiência. Então, o que é uma criação de audiência? É quando a gente começa a produzir conteúdos no digital, né? Para o digital, então, tanto YouTube, Instagram, TikTok, enfim, infinitas ferramentas. E nessa criação de audiência, você consegue executar de um formato que vira magnético. As pessoas começam a chegar para você e ficar impressionada. Nossa, eu preciso aprender com essa pessoa. Nossa, ela tem o que eu preciso. Nossa, ela vai resolver a minha dor. Ela vai resolver o que eu tô sentindo que não achei em lugar nenhum, né? Entendi. Então, isso começa a chegar para essas pessoas de um formato que conecta. E ela acaba virando sua amiga. Porque é isso que acontece. Você tem vários amigos, você é atraído na amizade daquelas pessoas, porque... Olha que louco o negócio. Porque realmente a minha amiga Flaviana, ela é muito boa de vendas e eu adoro vendas. A minha amiga Gabriela, ela é uma ótima mãe e eu quero ser uma ótima mãe. Então, cada vez você vai criando o seu ciclo de amigos. A Sim. mesma coisa acontece aqui, No digital. no digital. Que interessante. E aí vem o impulsionamento disso, que é fazer o tráfego pago. O que que é? Sim. Você coloca mais ainda, você coloca o dinheiro ali e o Instagram, o Facebook começa a entregar para as pessoas, que é o seu avatar, que foi o que a Isa ensinou da Dona Maria, né? Como que Isso, chamava? Dona Maria, mas de Dona Maria. maneira estratégica. Por quê? Aham. Às vezes as pessoas pensam que só vou produzir conteúdo. Aí elas começam a entregar 3 dicas, 4 formas de fazer isso. Poxa, 3 esse cara que é um saco, né? É um saco. Mas não Você- atrai. Não atrai, então é um saco também, né? Eu tô cansadíssima de Não. ver essas coisas. Ai, que 3 dicas, gente. Não, Pelo amor não. de Deus, chega. A nova tendência de Aham. marketing agora, de produção de conteúdo para 2025, são os conteúdos lo-fi. Que são conteúdos que você não parece que você está ensinando. Então, como você começa ele? legal. Você se coloca no lugar. Quando eu entendi isso, quando eu aprendi isso, quando eu apliquei isso aconteceu Interessantíssimo. comigo para que eu conseguisse chegar até. Aí você se coloca no seu lugar e traz uma história. Você é o protagonista. Aí você tem os antagonistas, tem um momento de tensão naquele Que conteúdo. legal. E a sua história vai educar. Você não vai ficar falando 3 erros, 3 dicas. Só que você tem que também criar um funil de consciência. Que você criou essa história. Só que aí você mostrou que você tem autoridade. As pessoas pararam pra ouvir. Só que elas precisam olhar pra você e falar assim, tá, ela contou a história, eu aprendi. Mas eu preciso consumir mais conteúdo dela. Se você fica nisso, tá muito raso. Legal. Aí você vai pro segundo nível de consciência do funil. Quando você consegue trazer mais técnica pra essa pessoa. Legal. Então, aí você traz os conteúdos. Essa parede ficou sem graça, sem vida? Presta atenção no que você pode O fazer. que eu faria se fosse tal coisa? Exatamente. Eu fiz um vídeo esses dias, tipo assim, eu cheguei, tinha um espelho maravilhoso de LED. Eu falei assim, ai, um dia como se eu fosse minha cliente. Eu cheguei, filmei, mostrando alguns passos, né? Você se colocar no lugar e dar algumas dicas. Sim. Interessantíssimo, eu não sabia Total. sobre isso. Então, esses conteúdos de 3 dicas, faça isso. E pra mentira, tipo, ninguém tá assistindo mais. E o As conteúdo. pessoas estão cansadas, né? E conteúdo muito editável, que antes tinha aqueles macro cursos que tinha que fazer luz, botar legenda, colocar música, não funciona mais. O negócio é gravação dia a dia. Por que a Virgínia hoje, né, ela é uma potência tão forte no digital?
Porque ela já vem com essa ideia de conteúdo lo-fi, as pessoas assistem ela e se sentem dentro da realidade dela, da vida dela, Legal, se conectam com interessante. ela. Mas, por exemplo, vocês acham isso interessante para um mentor? Sim. Por exemplo, assim, eu quero, por exemplo, né, vamos supor que se realmente eu entre nessa área de mentoria e tal. Isso é interessante para o mentor também se colocar dentro, trazer o público para dentro da vida também. De maneira intencional. Isso, Intencional. Então, exemplo, você postar a sua rotina trabalhando, fazendo as coisas, comentando o que aconteceu no seu dia, além de você estar passando autoridade sobre aquilo que você faz, você gera Legal. conexão, porque ele se identifica com alguns problemas que você teve no dia, Entendi. com algumas conquistas que você teve no dia, ele vai dar opinião. O que faz as pessoas terem tanto engajamento na internet? É dar voz pro público. Então, o produtor de conteúdo, que ele se coloca numa cadeira de arrogância, eu sei tudo, eu vou ensinar você tão errado sem que eu me ouvir. Ele não gera engajamento, não gera conexão. Né? Total. Agora, se ele fala assim, olha essa parede, o que você faria nela? As pessoas ficariam malucas. Interessante. Nossa, já vou anotar tudo isso no meu caderninho de... As pessoas ficariam malucas pra Você veio pro comentar. podcast pra aprender coisa, entendeu? Exatamente, tô amando. E fazer live, né? Tô entregando um projeto, vamos abrir uma live pra eles verem como que é a reação do meu cliente. Tô finalizando uma obra, decorando a casa. Abre uma live pra mostrar como que é o processo de entrega, de limpeza de obra. Você não se colocar realmente como um ser superior, Não. né? Você tá no mesmo, né, ali, né, todo mundo... Só que aí varia também, Sim. né? Tá. Porque tem momento que você vai ter que ser a autoridade. Isso é legal, interessante. É igual quando a gente tá gravando conteúdo também. Então, assim, a gravação não é só uma gravação. Sim, sim. Então, nos níveis de gravações, por exemplo, se você tá com o celular assim, né, ou o tablet, você tá gravando, isso aqui mostra uma parte que você tá igual à pessoa que tá assistindo. Se você coloca pra cima, a pessoa que tá assistindo, ela é a autoridade. Agora, se você coloca de baixo pra cima, você é a autoridade, porque você tá olhando, entendeu? Então, Interessante. até na gravação, a gente tem o nosso Tudo intencional. método, que é tudo intencional. Tudo intencional. E os gatilhos também. Exemplo, tudo que E você... tudo isso é comportamento humano, né? Tudo isso é comportamento humano. E exemplo... Faz sentido pra você que tá Total, estudando isso. Tá entrando assim, tá entrando na minha mente sobre isso. Né? É. Tem uma coisa nos conteúdos que se chamam CTAs, que são as chamadas para ação, né? E por incrível que pareça, tudo que você manda, as pessoas obedecem. Então, como Legal. que seria intencional? Eu tô fazendo um vídeo que eu quero ganhar base, quero trazer seguidor. Qual que tem que ser a chamada? Me segue? Me segue. Tem que ser bem claro, me Sim. segue. Então, Ah, esse tá. vídeo é intencional para seguidor. Então, me segue. Entendi. Esse vídeo eu quero que gera muito comentário, engajamento. Qual que tem que ser a chamada? Comenta. Comente. Aham. Esse vídeo eu quero que ele entregue muito, que as pessoas salvem ele pra elas sempre lembrarem de mim. O conteúdo tem que ser um conteúdo que tem que fazer ela salvar. Encaminhar também, né? Encaminhar, Legal. compartilhar. É uma coisa tão óbvia, né? Tão que a gente óbvia. não para pra Nossa, pensar. Exatamente. né? Por isso que existem os estrategistas, né? É. Porque é igual a gente tá conversando, né? A gente tem muito conteúdo, tem muita coisa pra falar, tem voz, só que às vezes não sabe usar essa voz. Exatamente. Pra ajudar mesmo. Porque eu falo que nessa palestra mesmo, né? Eu falei assim, sempre faço uma oração antes de tudo que eu vou fazer. Daí eu falei assim, meu Deus, que eu entregue, não só como... eu não quero estar aqui como um ser só pra mostrar meu conhecimento, não. Eu quero realmente estar aqui e mostrar pra eles como que foi o processo. Eu quero que eu faça a diferença, nem que for em uma pessoa. Que faça eles buscarem isso. Então, eu acredito muito nessa questão de você realmente querer passar o seu conhecimento, não só na questão financeira, mas como um propósito mesmo, Sim, né? Exatamente. Então, Ontem... eu sempre coloco isso nas minhas orações, que seja pra alguém, que faça sentido pra alguém, Total. pelo menos. Né? Total. Ontem mesmo a gente recebeu na caixinha do Monetizando uma pergunta de um personal. O personal trainer, será que faz sentido eu criar um curso online? Nossa, super, né? Aí eu trouxe pra ele a questão do propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Não é transformar a vida de pessoas através da atividade física? Sim. Você concorda comigo quando o seu propósito fica limitado ao único recurso que você tem, que não é escalável, que é o seu tempo? Seu propósito também fica limitado? Nossa, arrepiei. Então, quando você vai pra internet, não é questão de faturamento. Você está ampliando o seu propósito no mundo. Porque você não Exatamente. consegue atender
várias vezes um a um. Você não consegue hoje sentar com 10 arquitetos e mudar a vida deles. Não. Mas na internet você consegue falar com 10 mil, 100 mil, vários ao mesmo tempo. Então, foi isso que eu comecei também a mudar um pouquinho a chavinha. De falar, não é só... A questão é também que eu quero mostrar, quero ajudar. Porque eu tive muita dificuldade no começo. Eu não tive ajuda. Eu tive que fazer vários cursos para criar o meu método. Então, eu falei assim, e se eu mostrar para eles como que foi esse processo, passo a passo, em um único lugar, né? Comigo mesma. Então, Exato. eu acredito que eu tô acrescentando meu propósito cada vez mais para trazer isso. A gente costuma falar que quando a gente está criando, né? A gente está ajudando as pessoas a criarem o curso dela, a mentoria dela, a gente vai muito mais a fundo. Não é só sobre, quero fazer dinheiro no digital, porque todo mundo fala isso. Não. A gente acredita, eu e a Isa acreditamos plenamente que a monetizando o conhecimento não é sobre dinheiro. A gente fala monetizar porque atrai as pessoas. Só que a nossa missão aqui mesmo, como mentoras, é poder ajudar. Cortou? Volta de novo. Perdão. A nossa missão como mentoras. A nossa missão. Isso. A nossa missão como mentora é realmente poder ajudar as pessoas a olharem dentro delas e falarem assim, poxa vida, qual que é a minha missão aqui na Terra? O que Deus quer de mim? Isso. Né? Que Ele continue me abençoando para eu poder ter forças e ter vontade de poder ensinar mais e mais pessoas todos os dias. Então, é isso que a gente prega e é isso que acontece. Então, foi o que a Isa acabou de falar da caixinha de pergunta que ela recebeu do personal. E também ontem a gente recebeu uma mensagem de um rapaz da África, de Angola especificamente, né? E esse rapaz de Angola vinha a pedidos de ajuda porque ele é apaixonado por marketing digital. E ele não tem condições, assim, de aprender ali no país dele, porque a África a gente tá falando, gente, né? me arrepiei de verdade. Olha como que chega. Chega, é um impacto no Sério, online é não, muito é real. grande. Eu me arrepiei bem imaginando da pessoa de lá chegar pra vocês. Então, ele mandou uma mensagem pra gente, né? Aham. Que agora virou um grande amigo meu. O que legal, acontece? incrível. Ele mandou uma mensagem assim, tipo, olá, tudo bem? Eu gostaria de saber como que funciona vocês e tal. Eu falei, vamos marcar uma reunião. E esse rapaz angolano, ele gostaria de ter acesso a esse conhecimento que lá não tem. Imagina? É limitado. A gente tá, vamos colocar aí, 10 anos atrás dos Estados Unidos, né, no marketing. O mercado latino-americano tá 5 anos atrás da gente, do marketing digital. E a África tá pelo menos uns 15 anos atrás da gente, do marketing digital. Então, quando esse rapaz chegou até nós, assim, ontem, na Ele já tá à reunião que eu frente do tive... tempo dele. E ele falou assim, eu falei assim, mas qual que é a sua missão? Presta atenção nessa Legal. frase. Qual que é a sua missão? O que que você quer? Ele falou assim, eu acredito que as pessoas, meus colegas aqui desse país, eles podem mudar de vida, Caramba, é muito né? Então, legal. a gente muda, quando a gente está no digital, a gente muda o impacto não só das pessoas que estão ao nosso redor, não só da nossa família, não só dos nossos amigos, mas a gente pode mudar o impacto de uma nação. Então, por isso que a gente sempre fala, você que tem um conhecimento, independente de quem está assistindo agora, é um conhecimento que você pode ajudar muita gente no digital, né? Então, isso que muda tudo. E é interessante como quando você coloca amor, quando você acredita e você tem aquilo ali realmente enraizado em você, aquilo funciona, né? Eu acredito que a gente cria a nossa realidade, né? Total. A gente cria aquilo que a gente veio pra fazer, né? Eu falo que é expor o nosso amor e isso vai... Nossa, você atravessou aí pra atingir uma pessoa que quer mudar e tá buscando, né? Porque eu acho que hoje o marketing digital, ele ficou muito genérico. Por que genérico? As pessoas vendem ostentação na internet. E eu acho, e hoje, na nossa opinião, no Monetizando, não é algo que a gente quer na nossa empresa. Por quê? Sim. Eu acho que uma pessoa que tem a ostentação como motivação de vida é uma pessoa vazia. Total. Então, quando todo o expert que chega pra gente, todo aluno da nossa mentoria chega pra gente, a gente quer entender qual é o motivador dele, que não é o dinheiro. O que vai motivar ele? Porque eu tenho certeza que um dia que ele olhar pra gente e falar assim, eu não quero mais, eu tô cansado disso, a gente vai saber exatamente o que motiva ele, que vai levar ele pra frente. E não é o dinheiro. Uma coisa também que sempre me pegou foi isso, sabia? De falar, e aí? Eu vou ficar, tipo, só indo atrás de vender, né? Mas eu venho mudando nessa questão mesmo. Porque quando você faz o seu trabalho com amor e com sinceridade, aquilo não é só visando o financeiro, é visando realmente transformar, é visando levar para as pessoas enfim, esperanças, né? Ontem mesmo foi tão interessante na palestra, eu finalizei a palestra, né? Daí veio uma menina
pessoal, tipo, foi, né, terminou a palestra e tal, fizeram perguntas e foram embora. E essa menina veio, ela, eu posso tirar uma foto com você? Daí eu falei, pode, claro. Ela, eu legal. amei a sua palestra, foi muito legal. Eu falei, você ama o que você faz, né? Daí ela, nossa, eu amo. Ela brilhou assim, eu falei, que legal. Eu falei, continua. Ela falou, eu amo fazer curso, eu amo não sei o quê. Ela, eu posso te mandar os meus 3Ds, não sei o que. Eu falei, pode. Ela falou, porque eu tenho vontade de fazer outro estágio, não sei o quê. Eu falei, cara, você ama o que você faz, né? Então, isso que é legal. E é Você vê que, realmente, por legal. exemplo, a palestra, ela veio, ela quis vir conversar comigo pra expor isso. Eu falei, poxa, então, realmente, eu acho que isso que eu tô trazendo é uma inspiração no sentido de que a pessoa tá ali também querendo mais, né? Com certeza. E a pergunta principal, como você se sentiu neste momento? Como uma pessoa que pode influenciar a vida daquela menina, que pode ajudar aquela menina na profissão dela, que pode ajudar ela a conquistar os sonhos dela. Como você se sentiu? Nossa, eu me senti muito incrível. Eu senti assim que eu posso levar facilitar algumas coisas que eu tive de processos e levar pra ela. Eu falei, caramba, ela, né? Digo ela no sentido de mais pessoas, de levar isso e levar o que eu tenho de bom, também levar as experiências boas, os erros, os acertos, porque igual eu falei, eu não tenho essa coisa de, tipo assim, só mostrar perfeição. Sim, Porque perfeito total. é só Deus. A gente Total. tem que mostrar os erros, como que faz, o que você falou dessa conexão, de você também se colocar, poxa, olha, aconteceu isso comigo, mas como que eu resolvi? O que que eu tô fazendo? Exatamente. Você é um Então, ser humano, né? eu me senti muito bem. Eu falei, caramba, né? Eu estou usando a minha voz pra ajudar. Então eu tinha um pouco disso, mas e aí, vou ficar focando nisso? Como que é? Como que vai ser? Qual Ô, que é o meu Gabi, propósito? agora imagina quando você tá olhando para não só uma pessoa, mas tá 10, 20, 30, Uhum, né, jovens ou pessoas formadas mesmo ali, e essas uhum, pessoas comentam com você: "Poxa, obrigado por você me ensinar isso. uhum, Nossa, caramba, eu não sabia isso". uhum. Imagina a sensação dentro de você como É. vai ser. Não, foi incrível, porque eu comecei a falar pra eles, gente, vocês precisam fazer rede social como estudante, vocês têm que expor o seu trabalho, vocês têm que fazer isso. Daí eu comecei a questionar, né? Eu fiz uma pergunta pra eles, alguém usa a rede social pra pôr o dia a dia do estudante? Deles, não. Falei, então você tem que usar. Então eu fui entrando nessa questão também. Foi bem interessante. Legal. Gabi, e se hoje você pudesse olhar pra Gabi de 10 anos atrás e deixar uma mensagem pra ela, o que você falaria? Vai, continua, porque uma hora vai dar certo. Já deu, né? Mas sobre o seu nível É. de conhecimento hoje, tudo Sim. que você adquiriu, qual o maior conselho valioso que você daria pra carreira dela? Não motivacional, mas um conselho que você daria à Gabi hoje, mentora, porque você já deve se considerar como uma Sim. mentora, olhando pra Gabi recém-formada 10 anos atrás. Que é para ela continuar os estudos, sempre buscando crescer na área, fazendo cursos tanto dentro da área como fora, e sempre estar alinhada com o propósito do que ela quer. Eu acredito muito que eu sempre tive essa visão de querer. Não digo querer crescer, querer ir na minha área. Então, eu falaria para ela continuar fazendo cursos, buscando sempre se aprimorar e não estacionar, porque eu acredito que a gente sempre tem que buscar conhecimento em todas as áreas. Muito legal. Total, legal, perfeito, é isso mesmo. E assim, o que que você diria para uma pessoa que tá querendo aprender com você? Você estaria disposta a ensinar para essa pessoa o que você sabe? Com certeza, eu estaria disposta a abrir as portas do meu escritório para ela conviver o dia a dia, né? Eu acho que o propósito seria isso. Não talvez presencial, porque a gente não conseguiria trazer todo mundo no presencial. Não. Mas abrir a porta do escritório realmente no digital, mostrar como que funciona uma reunião, dia a dia. Falar, pegar, caminhar junto com ela, mostrando as coisas realmente como acontecem. Que maravilha, tá vendo? Sem querer, ela já criou um produto Já. dela no digital. E parabéns. Muito legal te conhecer, Gabi, pela profissão. Obrigada. Muito bacana. Mas melhor que a sua profissão, que o seu conhecimento, é a Gabi pessoa. É entender Incrível. esse propósito, essa conexão. Acho que quando a gente coloca Deus na frente, a gente Sim. sempre ora pra Ele, pede sabedoria, discernimento sobre tudo aquilo que a gente colocar a mão, que seja abençoado, que amém. faça bem feito, né? Aham. É muito incrível e a gente vê um grande potencial em você como mentora, né? A gente tem um olho muito clínico, né, Gabi? Que bom, então eu já tô me É porque sentindo uma você mentora. tem uma comunicação muito clara e muito boa. Eu acho sim. que isso ajuda bastante E o também. maior- Mas isso também é uma outra coisa também que eu fui
falando, né, o que eu falaria pra Gabi? Investir na questão da comunicação. Aham. Porque, por exemplo, verdade. hoje em dia eu vejo que como a comunicação me levou para lugares que eu nem imaginaria. Eu falei isso na palestra ontem, eu falei, a Gabi de antes não se imaginaria em cima desse palco falando com vocês sobre a profissão. Legal. Porque a comunicação era algo que me deixava um pouco com medo de encarar, insegura, de ser questionada, de perguntar coisa que talvez eu não saberia responder, como que eu iria reagir. Então, a comunicação, investindo em cursos de comunicação e realmente tentando enfrentar os medos, né? Então, outra coisa que eu deixaria de mensagem para ela é essa: busque a comunicação como um foco para que você consiga atingir ainda mais as pessoas e os seus objetivos. E não deixe o mostrinho do medo te travar, né? Exatamente. Eu li um livro que ele se chama Start, que é Dê um Soco na Cara do Medo. Ele fala muito sobre isso, porque a gente se trava demais em relação aos nossos objetivos por conta do medo, da insegurança, enfim, dos julgamentos das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não aparecem na rede social por medo de julgamento. Eu muitas vezes queria fazer um vídeo e me travei porque eu falei, nossa, mas o que vão pensar se eu falar sobre isso? E não, dane-se, né? Deixa eu falar o que eu tenho vontade dentro do que eu acredito. E se quem quer ouvir, ouça, né? Total. Bom, foi muito legal ter você aqui com a gente hoje no podcast. Seu trabalho é maravilhoso. Eu espero que você saia daqui decidida a ser a Gabi mentora, tá? Sim. Porque eu acho que vergonha, quando a gente fala assim, eu tenho vergonha de aparecer na internet, vergonha de ensinar o que os outros vão falar. Eu sempre falo, vergonha você tem que ter de morrer e levar o conhecimento pro caixão. E não transformar as vidas e não amplificar o seu propósito. Isso você tem que ter vergonha. Porque eu acho que um dos maiores atos de egoísmo que um ser humano pode ter é adquirir o conhecimento e guardar pra si e não passar esse conhecimento pra frente, mudar a vida de outras pessoas. Sim, então, perfeito. parabéns. É isso aí. Obrigada, viu, por participar. Obrigada a vocês por também trazerem conhecimento. E se você que tá assistindo a gente aqui, também tem um conhecimento valioso, assim como a Gabi, você tá perdendo tempo de não vir pro digital. Para de deixar esse mostrinho do medo te atrapalhar e começa a transbordar conhecimento, a transferir o seu conhecimento para as pessoas que precisam de você. E já segue a gente aqui no Monetizando, porque toda semana tem podcast novo, né, Emi? Exatamente. Toda terça-feira, ao meio-dia, a gente libera um novo entrevistado aqui, trazendo para você muita informação, ensinando, e a gente sempre tá aqui para te mostrar. Existe muita coisa boa no digital. Foi um abraço, foi um prazer falar com a Gabi e encerramos por aqui. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Monetizando Conhecimentos termina agora. Até o próximo episódio.